Na mesma hora em que o Getúlio Vargas discursava no Palácio do Catete, os soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Central. Isso simboliza o triunfo da Revolução de 1930. O Getúlio assume o governo provisório com amplos poderes. E nesse primeiro momento ele governa através de decretos. No dia 11 de novembro de 1930 foi baixado o decreto número 19.398. Esse decreto regulamentava o funcionamento do governo provisório. Esse decreto suspendeu as garantias constitucionais da Constituição de 1891. Confirma a dissolução do Congresso Nacional, dos congressos estaduais e das câmaras municipais. E com isso, os deputados, senadores, presidentes de Estado, eleitos em 1930, nunca chegaram a tomar posse dos seus mandatos. O decreto também autoriza Getúlio Vargas a nomear e exonerar os governos estaduais, sendo que vários tenentes ficaram no lugar desses governadores. Estes, em sua maioria, participaram da Revolução de 1930. Nesse governo provisório do Vargas, ele criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Isso para satisfazer a elite industrial que estava em crescimento nesse momento. Criou também o Ministério da Educação e Saúde. Diminuiu muito a autonomia dos governadores de estado, para que ele tivesse um poder intervencionista ainda maior. O primeiro grande triunfo do Vargas, nesse primeiro momento de mandato, foi a atenção dada aos trabalhadores. O Vargas sabia que greves e revoltas trabalhistas poderiam dar margens para os ideais comunistas. Nessa época, o Partido Comunista Brasileiro foi colocado na ilegalidade. Para atender aos trabalhadores, o Getúlio Vargas criou a Lei da Sindicalização. Essa lei permitiu avanços na legislação trabalhista. Nesse momento, o Vargas cria a CLT, a carga horária de trabalho, o direito a férias remuneradas, o descanso no domingo, a licença maternidade e a proibição do emprego a menores de 14 anos. Em 1931, o Getúlio Vargas derruba a Constituição vigente. Isso desencadeia uma grande revolta no estado de São Paulo. Nesse momento, os paulistas alegam e alertam que Vargas estava centralizando o poder e diminuindo a autonomia dos estados. Os paulistas, então, planejaram uma rebelião armada para defender os direitos constitucionais. Porém, essa investida acaba com o assassinato de 4 jovens soldados. Eles foram assassinados em 23 de maio de 1932. No dia 9 de julho, a sociedade paulista se uniu de forma isolada para tentar lutar na revolta constitucionalista. Os paulistas tentam buscar o apoio de outros estados, mas fracassam. Esses estados estavam enfraquecidos diante do governo de Getúlio Vargas. Diante da falta de apoio, os paulistas acabam se entregando em outubro de 1932. Apesar da derrota dos paulistas, o governo Getúlio Vargas atende às reivindicações e cria uma Constituição em 16 de junho de 1934. Nessa nova Constituição, ele institui o voto secreto, o voto feminino e exige a formação básica do cidadão com o ensino primário. O documento também alega que o próximo presidente seria eleito pela Assembleia Constituinte. Ele mesmo, acaba sendo eleito pela Assembleia Constituinte e dá continuação ao seu mandato. Esse agora denominado de governo constitucionalista. O governo constitucional vai de 1934 a 1937. O que se observa nesse momento é a ascensão muito forte de 2 movimentos políticos. De um lado, estava a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que defendia a consolidação de um governo centralizado, capaz de conduzir a nação a um grande destino. Esse destino, segundo os integralistas, só seria possível com o fim das liberdades democráticas. A perseguição dos partidos comunistas e a intervenção máxima na economia do Estado. De outro lado, os comunistas brasileiros se mobilizaram em torno da Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Entre as principais ideias da ANL estava a reforma agrária, a luta contra o imperialismo e a revolução por meio de luta de classes.
Com esse espírito revolucionário e a orientação dos altos escalões do comunismo soviético, a ANL promoveu uma tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Em 1935, alguns comunistas brasileiros iniciaram revoltas dentro das instituições militares nas cidades de Natal, Rio de Janeiro e Recife. Porém, devido à falta de articulação e adesão de outros estados, a chamada intentona comunista foi facilmente controlada pelo governo. Mesmo tendo resistido facilmente a essa tentativa de golpe, Getúlio Vargas se utiliza do episódio e declara estado de sítio. Com essa medida, o Vargas amplia os poderes políticos, persegue seus opositores e desarticula o movimento comunista brasileiro. Mediante a ameaça comunista, o Vargas conseguiu anular a nova eleição presidencial que deveria acontecer em 1937, anunciando outra calamitosa tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Getúlio Vargas anulou então a Constituição de 1934 e dissolveu o poder legislativo. A partir daí, Getúlio Vargas passou a governar com amplos poderes, inaugurando o chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Você verá agora um vídeo sobre a queima das bandeiras no início do Estado Novo. Na praia do Russell, realizou-se a festa da bandeira com grande imponência. Comparecendo a esta solenidade cívica, os senhores Presidente da República, ministros de Estado, corpo diplomático e altas autoridades civis e militares. As bandeiras representando os estados do Brasil, abolidas pela nova Constituição, enfileiradas aguardam o momento da cremação. Sua Excelência, o presidente Getúlio Vargas, chega ao campo do Russell para assistir à solenidade. A missa campal, rezada num grandioso altar armado em conjunção com o altar da pátria, foi celebrada por sua eminência, o cardeal D. Sebastião Leme, acolitado de altos dignatários da igreja. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da República, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional, simbolizando os 22 estados. Em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis no passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil.